Se você vê uma pessoa reclamando que não está dormindo bem, está tendo pesadelos, está tendo medos com excesso, igual eu já comentei para umas pessoas e elas não deram ouvido, ajude essa pessoa, fala que ela está precisando de ajuda, ou se você está tendo isso, procure uma ajuda. Não deixe acontecer o que aconteceu comigo, porque vai chegar um momento, uma situação na sua vida que o copo vai transbordar, alguma situação vai desencadear e você vai ficar muito mal. E se você não tiver um apoio dentro de casa, familiar... Oi, gente, bom dia. Gente, quem tá chegando agora, eu me chamo Carla Vilela, para quem ainda não me conhece. Eu gravo aí sobre artesanato, roça, várias coisas, de animais também. E o último vídeo que eu postei, quando eu falei que quando eu estivesse mais confortável, eu ia trazer esse assunto, que foi o vídeo das roupas que eu comprei do Shopee. Naquele vídeo, hoje eu vejo, eu vejo como eu estava mal. Eu decidi gravar, eu já estava melhor, mas ainda não estava muito bem. Eu vi que eu estava muito séria no vídeo, hoje eu vejo, eu não conseguia sorrir. Aliás, eu fiquei uma semana mais ou menos sem conseguir sorrir. É uma tristeza muito profunda. E hoje eu resolvi trazer esse assunto para vocês. Eu pensei muito antes de trazer, ontem mesmo eu conversei com Deus se eu realmente gravaria esse vídeo. E eu me senti em gravar até para alertar quem pode estar passando por isso ou quem está com os primeiros sintomas e não está percebendo como aconteceu comigo. Acontece alguma situação que a gente acha que essa situação foi a culpa de ter acontecido isso, mas não. Hoje eu percebo que já vem há muito tempo, assim, coisas de 1 ano, 2 anos, eu não percebi quando começou, mas eu tenho algum tempo que eu estou aliás, muitos sintomas, mas eu não percebi, e quem estava ao meu redor não percebeu, ou às vezes percebeu e não veio falar comigo, né? Então, até para você que não está sentindo isso, mas que pode perceber que alguém vai começar a reclamar ou contar algumas coisas, e para você ajudar essa pessoa. Eu hoje, se eu ver uma pessoa reclamar de insônia, pesadelos, medos, várias outras coisas, eu vou alertar essa pessoa. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. E hoje eu percebi que não é só ansiedade. Eu achei que seria até uma depressão, mas não é eu penso que não é uma depressão. Pode até ser, mas eu penso que não, porque uma depressão ela duraria mais tempo. É que eu tive muito apoio, né, gente? Eu tive muito apoio do meu marido, porque eu percebo que se uma pessoa estiver passando por isso e não tiver apoio dentro de casa, a tendência é só piorar. Mas eu tive muito apoio, eu tive muita fé também. No meio daquela situação, no começo eu não tinha, mas depois eu comecei a orar, como eu já tinha costume, e minha fé foi renovada, e isso que também me ajudou muito. Então eu percebo que não é apenas, não é só uma ansiedade, não é apenas, né? Porque a ansiedade já é muita coisa. Para quem tem realmente o transtorno de ansiedade como eu, é muita coisa. Então não é apenas uma ansiedade, eu falo assim, porque hoje eu percebo. Tem o youtuber, né, gente? Não é que eu estou dizendo que eu não precise de ajuda. Eu preciso sim de ajuda. Hoje eu vou procurar uma ajuda, né? Porque eu preciso disso, eu preciso me desabafar, porque senão às vezes eu sinto que eu vou explodir. Mas na semana que eu passei muito mal, eu não conseguia procurar ajuda. Eu estava querendo me isolar mesmo. Hoje que eu estou bem, eu vou sim procurar uma ajuda. Mas no YouTube, a gente tem as psicólogas, né? Para ajudar aí a pessoa a entender o que realmente ela tem. Se é depressão, se é ansiedade ou se é síndrome do pânico. Hoje eu acho, não sei, na hora que eu passar, né? Pela profissional, né? Até saiu o nome da minha cabeça. Ela realmente vai me dizer o que eu tenho. Mas eu penso que é síndrome do pânico com ansiedade, né? Primeiro a síndrome do pânico, depois ela leva para ansiedade. Porque a síndrome do pânico, para quem já não sabe, é muito medo. Medo de perder as pessoas que a gente mais ama.
Medo também da gente morrer, né? Até que medo de mim morrer, até que eu quase não tenho. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, principalmente o meu marido e minha mãe, mas é o meu marido. Depois hoje eu vi um vídeo que me ajudou muito a entender o porquê que eu tenho tanto medo de perder o meu marido. Depois eu vou contar para vocês, mas eu quero falar primeiro dos primeiros sintomas que eu tive e não percebi. Tem 1 ano ou 2 anos, nem sei. Gente, eu sempre dormi muito bem. Eu sempre fui um pouco ansiosa, mas acho que todo mundo hoje em dia é ansiosa, né? Mas com o tempo, isso foi piorando muito, muito, muito mesmo. Gente, eu tô gravando aqui fora, porque lá dentro tá com uma pequena reforma e eu preferi gravar aqui porque ela tá bem bagunçadinha. Então, gente, com o tempo, 1 ano ou 2 anos, eu não percebi quando foi aumentando. Ela foi aumentando muito a ansiedade. Aí já eu penso que pode ser mais ou menos 1 ano que eu comecei a ter muito medo. Eu era uma pessoa muito desligada, eu não tinha preocupação nenhuma, até julgava muito, tipo, a minha sogra, né, que ele é muito preocupado. Eu achava muito exagero de preocupação. E tem mais ou menos 1 ano eu comecei a ter muita preocupação e muito medo. Aconteceu algumas situações de, tipo assim, nós entregava leite na rua, nós tá andando de moto entregando leite e começava a vir coisas na minha cabeça, de medo de perder o meu marido. Parece que eu não tinha mais controle dos meus pensamentos. Eu chegava a ver na minha cabeça, começava a vir coisas assim, tipo assim, é pesado, mas eu vou contar. Eu via o velório dele, eu não conseguindo chegar no caixão. Eu chorava muito. Gente, andando de moto na rua. Ai, me desculpe. Eu achei que eu não ia chorar. Eu achei que eu estava preparada, mas não é fácil. E eu começava a chorar andando na rua. E aí, quando eu custava, parece que eu não tinha controle mais dos meus pensamentos. E é muito ruim. Aí, quando afetei, às vezes já era com a minha mãe. Eu via as mesmas coisas, eu não eu me imaginando como eu ficaria, eu não conseguia mais passar na porta da casa dela, sabe, gente? Essas situações aconteceu também até com a minha irmã, eu pensar isso. E tipo assim, às vezes a pessoa que tá me vendo pensa assim, mas pra que você pensa isso, gente? É uma coisa assim que a gente não tem controle, parece que a gente não manda mais nos pensamentos da gente. É um medo. Gente, eu vou ter que respirar. É um medo incontrolável, sabe? E quando eu comecei a sentir essas coisas, eu pensei, gente, eu acho que eu tô com o síndrome do pânico. Até comentei com algumas pessoas, mas assim, por isso que às vezes é bom a gente procurar uma ajuda, porque aquela pessoa que vai ali, ela foi, como se diz, estudada para isso, ela vai te entender. As pessoas que estão ao seu redor, às vezes acham que não, é uma coisa passageira, que é uma coisa boba, que é uma coisa que a gente quer pensar, por que a gente está pensando isso? E as pessoas que estão ao lado da gente já não entendem, né? Acha que é coisa da cabeça da gente mesmo, que a gente manda, a gente que quer pensar. Então, assim, começou. Aí veio as insônias, comecei a não dormir de noite, acordar várias vezes à noite. É raro a noite que eu consigo dormir a noite toda. Acordo muitas vezes na noite. E pesadelo. Aí começou a vir uns pesadelos. Não é pesadelo, gente, de alguém, de você cair no buraco. Essas coisas não. É pesadelos horríveis que eu não gosto nem de lembrar, nem de comentar. Acordava super assustada de noite, chorando, abraçando meu marido para ver se realmente ele estava ali. E assim foi. Aí com a pandemia veio a piorar, né? O medo de perder as pessoas que a gente gosta. Gente, eu vou ter que parar de gravar um pouco. Eu achei que eu já estava preparada, mas não estou. Mas eu preciso desabafar. Eu preciso falar, que senão eu vou explodir. Aí, gente, com a pandemia veio a piorar
né? O medo de perder o que a gente gosta. Só porque isso, gente, o pior é a gente guardar pra gente. Aquilo vai enchendo, tipo, enchendo um copo. Vai enchendo, vai enchendo. Vai chegar uma situação que alguma coisa vai desencadear, acho que é assim que fala mesmo, né? E o copo vai transbordar. Foi isso que aconteceu comigo. O copo já estava quase cheio. Aconteceu uma situação que veio a desencadear, acho que é assim que fala a palavra, a síndrome do pânico com ansiedade. Por conta da pandemia, eu fiquei com muito medo de perder as pessoas que eu gosto e comecei a ter excesso de preocupação. Excesso mesmo. Depois veio a vacinação e vem só notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins. Comecei a ter pesadelo por conta disso. Foi assim, gente. Então o começo foi isso. Foi medo demais de perder quem está do meu lado. Muita ansiedade, insônia, pesadelos. Esse foi os sintomas que eu comecei a ter e não percebi. E depois o excesso de preocupação. Então, se você começar a ter essas coisas, procura uma ajuda, porque alguma hora vai acontecer uma situação que vai desencadear e você vai ficar muito mal, como aconteceu comigo. Depois eu vou contar o que aconteceu comigo, gente. Foi tão ao extremo que meu corpo sentiu. Vou contar o que aconteceu, tá bom? Aí, gente, hoje eu percebo que na minha cabeça, eu não sei, por mim, eu comecei a ficar assim por conta de eu ser tentante, porque é muita negação, é muito negativo. Eu já escutei várias coisas que me feriu, tipo assim, que eu era estéril da família, que meu pai não veria neto meu. Nossa, tanta coisa horrível, gente, que eu já escutei, e isso me feriu muito. Eu achei que isso que tinha me prejudicado, por o fato de eu não conseguir engravidar, eu achava que esse era o único motivo. Mas hoje, pelo vídeo que eu vi, que até a prima do meu marido colocou no Instagram dela, e eu fui ver esse vídeo, eu percebi que não é só essa situação. O meu maior medo do pânico que eu tenho é de perder mais o meu marido. Por quê? Às vezes eu penso, não, mas tinha que ser com a sua mãe, com a minha mãe também. Mas o mais é com o meu marido. Por quê? Hoje eu percebo que é porque eu tive muita negação. Deus da minha adolescência, meu sonho, Deus deu novinha. Gente, eu brinquei de boneca até os 13 anos. Meu sonho sempre... Olha esses passarinhos. Meu sonho sempre foi casar e ter filho. Eu já falava, vou casar e ter filho rápido. Então, eu namorei muito nova. E eu não vou negar que eu tive muitos namorados, porque todos os namorados que eu arrumava me traía. E eu me apegava muito a eles. Eu agradeço muito meu pai e minha mãe por eles terem nos criado. Foi com muita dificuldade, mas criou nós com muita saúde. Mas eles foram secos, eles não foram muito de carinho. Então, todas nós somos 3 irmãs, nós começamos a namorar muito cedo. E eu apegava muito no meu namorado, porque a gente recebe um carinho, né? Diferente. E todos os meus namorados me traiu. Me traiu muito, eu sofria muito. Quando eu tive um namorado, que ele me prometeu, assim, tudo que eu sempre sonhei. Era casar, ter filhos. Ele falava, vamos ter filho. Eu já tinha 3 filhos, vamos ter filho. Porque ele via eu chorando, vamos ter filho. Aí... nós chegou a olhar uma casa, a gente ia casar, e nós namorávamos 1 ano, e aquilo eu criei muita expectativa. Quando a ex dele viu que a gente ia casar, ela ficou louca, não deu sossego, ameaçava com os filhos, e ele me largou para voltar com ela. Na verdade, foi eu que larguei, porque eu percebi que ele queria largar, mas não estava tendo coragem, então eu terminei. No outro dia, eu vi ele com ela. Gente, eu fiquei tão sem chão que um carro quase me atropelou, que eu estava atravessando a rua. A minha tia que me gritou, senão o carro tinha me atropelado. E eu chorava tanto, gente, eu fiquei sequinha, eu fiquei magrinha mesmo, só chorando. E graças a Deus eu passei por isso. Então, assim, eu tive muita rejeição mesmo.
E hoje eu tenho tudo, eu falo assim, que eu sempre sonhei, né? O Vinícius, ele é muito carinhoso, nosso casamento é muito abençoado, a gente dá muito certo. Então, hoje eu tenho tudo que eu sempre sonhei, só me falta a maternidade, né? Eu tenho Deus, graças a Deus eu conheci Jesus, que é o único Salvador. Eu tenho uma fé muito grande, acho que é isso que mais me ajuda a passar por isso, que mais me sustenta. Então, assim, foi muita rejeição. Então, esse vídeo que eu vi hoje fez eu perceber que essas rejeição lá do meu passado que tá me prejudicando hoje também, entendeu? Então, é isso que eu queria contar para vocês do começo e por que eu acho que eu sou assim, tanto por ser tentante, pela negação que é muito grande, pelo sonho, e pelo meu passado também, que está me prejudicando hoje, que me prejudica, que eu não sabia que a gente guarda tanta coisa na cabeça. Hoje eu vi esse vídeo e me ajudou muito, e hoje eu percebi que eu preciso mais de ajuda do que eu imaginava. Aí, gente, agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo durante a crise do pânico com ansiedade. Como eu disse, o copo estava quase cheio e aconteceu uma coisa que desencadeou, não sei como que fala direito essa palavra, essa situação. Ai, esbarrei na câmera. Eu sou uma pessoa, gente, muito... pode ser até por conta disso, eu sou uma pessoa muito dolorida, né? Vamos dizer assim, que o marido sempre fala isso, é muito dolorida. Tudo me afeta muito. Eu sempre fui assim, eu sou muito amorosa, eu posso dizer assim, eu sou muito apegada. Eu não era assim. Eu era muito seca. Eu fiquei amorosa por conta da família do meu marido. Então, assim, sou um pouquinho seca, mas hoje eu me acho um pouquinho muito amorosa. Então, por conta do transtorno aí, né, do pânico, da ansiedade, como eu disse, eu criei uma preocupação muito grande. Excesso de preocupação. Mas aconteceu uma situação que desencadeou isso em mim. E eu fiquei... No dia, eu não dormi a noite inteira, eu passei a noite em claros. Acordei e eu passei a noite em claros, gente, não conseguia chorar. Eu passei a noite inteira abafada, com o estômago doendo, pensando 1001 coisa na cabeça. E não conseguia chorar e nem dormir. Mas assim que amanheceu, eu já comecei a chorar. Eu chorava o tempo inteiro e não consegui levantar da cama. Eu fiquei o tempo inteiro na cama. E eu chorava o tempo inteiro, E isso já era umas 10, 11 horas, meu marido veio conversar comigo, aí que eu chorava mesmo. Eu não conseguia comer. Era o tempo inteiro chorando. Acho que até meu marido achou que era um pouco em frescura no momento, né, ali. Que ele nunca me viu assim. E eu sou muito nervosa também, confesso. Sou muito nervosa, mas eu sei reconhecer o meu erro, eu sei pedir desculpas. E aquele sentimento de culpa estava me matando. E eu chorava o tempo inteiro. E, nossa, foi horrível. Aí, por conta de eu chorar muito, sempre quando eu choro, a dor de cabeça vem, né? Que eu tenho enxaqueca, eu não posso chorar, que a dor de cabeça vem mesmo. Aí eu comecei a sentir dor de cabeça, mas não levantava para tomar remédio, porque eu não posso tomar o remédio, que ele é muito forte, que eu tomo para enxaqueca, com o estômago vazio. E fiquei ali deitada, chorando o tempo inteiro, não parava de chorar, não conseguia parar de chorar. Não conseguia responder as mensagens que me mandavam. E assim foi. Aí meu marido saiu para fazer os serviços dele aqui e eu fiquei lá. Eu vi que ele umas 2, 3 vezes ele entrou e eu lá como que eu tava, e eu deitadinha, ele achou que eu tava tentando dormir, porque eu não tinha dormido, né? E a dor de cabeça foi piorando. Chegou uma situação que ela tava ao extremo. Tava doendo demais, eu pensei, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que comer para tomar um remédio, eu não vou aguentar a dor. Aí, gente, eu gritei meu marido, assim, uns 3 vezes, gritando, assim, que eu tava tão fraca, que vocês não imaginam a fraqueza que me deu. Eu gritei ele umas 3 vezes, ele não escutou, falei, vou ter que tentar levantar. Tentei levantar, sentei assim na cama, falei, não consigo, deitei de novo. Chamei ele de novo, nada, falei, não, vou ter que levantar. Com muito esforço, levantei, fui até na cozinha, segurando na parede,
de tanta dor de cabeça, tanta fraqueza. Na hora que eu sentei na cadeira lá da mesa, gente, eu nem acreditei, eu nem acredito que eu sentei. Era tanta dor. E aí, eu vi uma banana, o cacho de banana, peguei uma banana, falei, vou comer uma banana mesmo. Aí tava comendo a banana, quando a fé veio um formigamento. Começou nos pés, foi subindo. Não é aquele formigamento, gente, que a gente sente quando fica muito tempo quieta, não. Aquele formigamento leve, não. É um formigamento que chega a doer. Ele é muito estranho, muito forte. E esse formigamento começou a subir. Começou a subir. Passou para minhas mãos, para meus braços. Quando eu percebi, meus dedos estavam mexendo sozinho. Entendeu? Começou a estrufiar minhas mãos. Minhas mãos começaram a estrufiar. Essa mão ficou assim. Ficou assim, mas a gente não consegue fazer porque fica tudo torto, né? Os dedos ficam tudo torto. Essa ficou com os dedos abertos, toda estrufiada. E eu já entrei mais em pânico, né? E o problema é esse, a gente fica mais apavorada. Na minha cabeça eu estava infartando, estava dando um AVC. Porque eu vi a minha tia na cabeça, porque quando ela deu, uma tia minha que faleceu, ela comentou que estava formigando o corpo. E eu lembrava até do menino lá do TikTok, um rapaz novo que deu o AVC, que tem as mãos tudo estrufiadas. Falei, eu tô infartando. E eu gritava, gente. Nesse momento, a dor de cabeça passou. Eu não lembrava mais da dor de cabeça. A força que eu não tinha para gritar meu marido, eu não sei onde eu arrumei, porque eu gritava tanto. Gritava ele tanto, e não me escutava. Porque ele tava lá embaixo, nossa casa fica aqui em cima, eu tava lá no rio, lá perto do rio, puxando umas mangueiras, nunca que ele ia me escutar. E aí, eu gritava, e eu vendo as minhas mãos daquele jeito, essa assim, a outra assim, não, eu nem sei explicar como que ela ficou. E eu tentava forçar para os meus dentes voltar, gente, eu não voltava, eles não voltava mesmo, tá? Era muito estranho, o formigamento o tempo inteiro e começou a passar pro meu pescoço. Eu falei, eu tenho que levantar para pedir ajuda. Aí eu levantei custando, porque eu perdi os movimentos, porque meus pés estavam formigando, esse formigamento tão estranho. Eu nem sei se eles começaram a entortar também, porque eu não estava conseguindo andar direito. Eu fui apoiando na mesa, a sorte que a mesa fica muito perto da porta. Consegui chegar lá na porta. Na hora que eu fui abrir, como que eu vou abrir? Essa mão estava torta assim, e essa assim. E não conseguia mexer, meus dedos não mexiam. Aí a porta é daquela trinca de bolinha, eu falei, não tem como, né? Eu gritava, não parava de gritar o tempo inteiro. Aí antes disso, na cadeira, eu falei, não, isso deve ser da ansiedade. Eu pensei na hora. Aí custando, gente, eu não tinha movimento dos meus braços, eu custei fazer assim com os braços, porque estava formigando muito, eu perdi os movimentos. Aí eu respirava fundo, 3 vezes que eu fiz isso, eu lembro. Aí nada de voltar, e na hora eu já pedi a Deus, falei, meu Deus, não deixa que nada de ruim aconteça comigo. Aí eu já começava a gritar, gente, foi uns minutos, assim, eu acho que foi uns minutos de pânico, tipo um filme de terror, aí sei lá. Aí na hora que eu cheguei lá na porta, eu não conseguia abrir, né, porque meus mãos não tinham movimento. A sorte, porque a nossa porta da cozinha é de janelinha. Aí a minha sorte é que essa mão, ela endureceu, estrufiou, mas foi aberta. Aí eu fui custando levantar a mão, cheguei lá, porque esse dedo, com o dedo que estava aberto, eu coisei a travinha pra cima, abri a janelinha. Aí eu gritei meu marido, nada dele aparecer. Aí ele falou que ele estava subindo e me escutou. Mas na minha cabeça, por mim, eu estava longe, né? Falei, eu preciso pedir ajuda, porque aqui em casa é na roça, mas não é longe, assim, da cidade. Falei, eu preciso pedir ajuda, que dá tempo de alguém chegar aqui antes de eu morrer, porque na minha cabeça eu tava infartando, eu ia morrer. Meu marido ia chegar ali e ia me topar mortinha. Aí eu fui custando, escorando na parede, custando, porque eu não tinha muito movimento nas pernas, chorando o tempo inteiro. Peguei, a sorte é porque uma mão ficou assim, né? Eu fui lá custando, apertei, peguei o telefone estava em cima da cama. A primeira da lista era minha cunhada, porque ela tinha me mandado umas mensagens. Fui lá no microfoninho, mandei um áudio para ela pedindo ajuda. Ela não viu na hora. Aí a segunda era minha irmã. Aí eu mandei para ela pedindo ajuda e ela viu na mesma hora. Na mesma hora que eu mandei, ela viu.
Aí ela já entrou em desespero. Carla, cadê o Vinícius? Que você tava muito ansiosa? Não vai aí. Eu conversando com ela, aí a mão foi desendurecendo. Aí eu falei, Thalita, aí eu mandei outro áudio, falei, a mão tá voltando ao normal. Eu já quase consigo mexer com ela. Só porque o formigamento tá passando pro meu rosto, eu tô com medo da minha boca endurecer. Pra mim, minha boca já ia entortar, porque o formigamento já tava aqui na minha bochecha, sabe? Aí ela, não, vai aí. Aí eu sentei lá na mesa, na cama, chorando. Aí o Vinícius chegou. Na hora que eu vi ele, chorando, eu falei, por que você me largou aqui sozinha? Eu achei que eu ia morrer aqui sozinha. E ele já entrou em desespero, ele pegava minha mão, fazia massagem, ele falou que a minha mão tava... Eu nem vi isso, ele falou que a minha mão não tinha cor, tava branca, gelada. Aí, a cabeça doendo, né? Ele arrumou comida no prato, eu não consegui comer, tudo voltava. E ele me deu remédio. Eu queria ir pra cidade. Eu já queria fazer uma ressonância. Falei, será que eles fazem ressonância em mim hoje, lá na cidade vizinha? Eu queria fazer um exame do coração. Eu não acreditava que isso que eu senti era da ansiedade, do pânico, né? Eu não acreditava. Por mim, eu tinha dado um começo de AVC. Porque minha tia deu 2 sinais antes de morrer. Ela deu passou um mês, ela deu pra falecer. Eu não acredito. Aconteceu algo comigo e ele foi conversando, me acalmando. E fiquei assim, gente. Onde ele me punha do lado. Ele foi tratar das vacas, ele me pôs do lado. Aí eu fiquei uma semana, 5 dias, na verdade, 5 dias, não foi uma semana, 5 dias triste, ruim, não tinha ânimo, não tinha sorriso. Todo mundo veio visita aqui em casa, me perguntou por que eu tava assim, triste. Uma tia do Vinícius também, que nós foi, ela insistiu pra saber por que eu tava tão triste. Eu falava que não estava, negando, né? Era visível. Eu que converso muito alto, eu não tinha força, eu conversava sempre baixo. Era a sensação, assim, de chorar o tempo inteiro. E no dia, gente, ele falou, não, pra nós ir na cidade, você tem que melhorar essa dor de cabeça, porque nós não podemos ir com você com essa dor de cabeça, não. Aí eu tomei o remédio, aí fiquei, assim, triste o dia inteiro. Ele largou de fazer tudo que tinha que fazer pra ficar comigo. Isso foi uns 5 dias, ele ficou sempre comigo, me dando apoio. A gente teve que ir na cidade para me comprar um calmante. A gente foi na farmácia, comprou um calmante, conversou lá, ele passou, o farmacêutico lá passou, né? Porque nessa época eu falei, nem é bom ficar indo no hospital, no pronto-socorro, por conta da pandemia. Aí eu comprei esse calmante, minha mãe já tava bem tarde, a minha mãe, coitada, tava lá, eu nem contei pra minha mãe, porque eu sei que ela tem problema de ansiedade, só porque a diferença é que a minha mãe, quando tá com crise de ansiedade, ela fica desinquieta, o coração dela acelera. Eu não, gente, eu fiquei 5 dias, minha mãe falou, Carla, você fica desinquieta? Não, minha vontade é só de ficar deitada, chorando, fiquei assim mais ou menos 5 dias, não tinha ânimo pra nada. A minha diferença é isso, que a da minha mãe. Eu nem contei pra minha mãe, mas a minha irmã mandou mensagem na mesma hora contando. Então minha mãe me mandava mensagem o tempo inteiro. E minha mãe tava lá me esperando com um chá de erva cidreira. Eu passei lá só pra tomar esse chá. E nós vamos ver embora. E esse calmante que me ajudou muito. Muito mesmo. E aí eu fiquei, gente, 5 dias assim. Sem ânimo, eu tinha medo de sair de casa. Ou ver alguma coisa que ia fazer eu ficar mal de novo. Hoje eu estou bem. Eu falo assim que hoje eu estou bem, mas eu não falo que eu estou 100%, eu falo que eu estou uns 80% por conta do medo. Eu não vou negar. Gente, o sol tá pegando aqui, não tá me vendo bem, né? Mas tá bom. Eu não vou negar que todo dia é uma luta diária dentro de mim. Eu tenho medo de ouvir, eu tenho medo de ver ou ouvir coisas que vai desencadear isso de novo em mim. É muito medo, então é uma luta diária comigo mesmo, mas hoje eu já consigo sorrir, eu já consigo fazer meus trabalhos, já consigo, como se diz, que meu marido ficou uns 2 dias pondo comida no prato pra mim. Então, assim, gente, eu falo que o apoio dele que me ajudou muito, porque se uma pessoa não tiver um apoio dentro de casa, principalmente do marido, a tendência é cada vez ficar pior. Então, eu agradeço muito a ele. Ele fazia de tudo, insistia para me sair, vamos dar uma voltinha. No sábado, isso foi na terça, no sábado a tia dele chamou nós para almoçar. Aí aconteceu outra coisa que também eu achei que ia me piorar muito, mas eu acho que foi me fortalecer.
A tia dele chamou nós pra almoçar. Eu falei que não ia, porque eu não tinha ânimo pra ir na casa de ninguém. Eu falei com ele. Aí ele me respondeu assim, tão triste. Falou assim, não, então tá, eu vou lá levar um negócio gurar mesmo. Aí eu falo com ela aqui, que não tem como, você não... Eu não sei nem o que ele falou. Mas ele me falou uma coisa assim, tão triste. Eu falei, gente... Aí eu pensei, falei, gente, ele tá lutando tanto pra me ver bem. Ele tá esforçando tanto. Eu também tenho que ajudar, né? Então eu fui trocar de roupa e a gente foi almoçar, chegando lá nela, eu sempre calada no meu canto, eu que converso muito, ela insistia para saber por que eu estava daquele jeito, tão triste, eu falei, não, Dinda, não tô não, ela tá, você tá triste, eu falei, não tô não, mas aí ela foi conversando, eu fui conseguindo conversar mais. Chegando aqui em casa, gente, umas 4 horas da tarde, a gente chega e o nosso cavalo preferido, nosso cavalo Xodó, tinha morrido. Eu sempre postava vídeo aí com ele, né? Era Xodó mesmo. E nos meus medos, gente, eu sempre imaginava como eu ficaria quando ele falecesse, ou uma das minhas cachorrinhas, né? Eu tenho muito medo. Eu imaginava que eu ia ficar muito ruim, gente, mas eu chorei, fiquei triste na hora que ele veio me contar. Mas eu não conseguia chorar mais. Parece que eu não tinha força, entende? Eu não tinha força para chorar, ou eu estava em choque. Eu até me culpava por isso. Por que eu não conseguia chorar por conta da morte dele? E eu via meu marido assim num desespero. Gente, ele ficou tão triste, ele ficou desesperado. Ele falava, por quê? Por quê? Ele chorava, ficava... E eu sentei ali na grama e ficava olhando ele desse tipo. Aí eu entendi que Deus, gente, é perfeito. Deus faz tudo, Deus é maravilhoso. Quando eu tava ali mal, eu tava no 5º dia, né? Quando eu tava mal, nos dias bem mal, ele tava do meu lado, me dando apoio. Gente, que chegava quase a me carregar. E ele tava ali comigo. E naquele dia, Deus me fez forte para ajudar ele, porque ele começou a se culpar muito pela morte do cavalo, do lendário. E eu comecei a dar apoio para ele, eu não tinha nem força, eu não tinha nem ânimo, e eu comecei a dar apoio, dar conselhos, falar para ele que não era assim, sabe? Porque Deus sempre fortalece um, né? Porque se os dois tivessem desmoronado, eu acho que isso que mais ajudou ele, porque ele achou que eu ia ficar mais mal ainda, porque eu já tinha 5 dias que eu estava muito mal. Então eu acredito assim, eu também estava em efeito do calmante, né? Então, depois foi essa semana que teve um dia que eu fiquei bem triste, que parece que a ficha caiu, que o cavalo tinha morrido. Então, gente, é isso que aconteceu hoje. Eu estou bem, eu não nego, assim, eu estou uns 80%, graças a Deus. E no domingo, esqueci de comentar, meu marido chamou a gente para ir na igreja. Nem na cidade, gente, eu não queria ir. Eu falei com ele que eu ia isolar, falei, eu vou isolar, e ele, não faz isso que você vai ficar pior. Eu não queria ir na cidade de jeito nenhum. Um medo de acontecer isso de novo comigo, eu não queria. Mas para ver ele bem, por ele eu fui. Foi muito difícil eu ir, vou confessar. No domingo ele me chamou para ir na igreja, a gente foi. Já tinha muito tempo que a gente não ia por conta da pandemia. E Deus faz as coisas tudo perfeito, gente. Chegou lá na igreja, o pastor falou... Porque na hora ali do meu momento, né, nos dias piores, eu me culpava muito. Será que eu tinha perdido a minha fé? Será que eu estava pecando por estar assim? Será que não sei o quê? Será que Deus não está comigo? Eu achava que eu não merecia viver. Gente, olha o que eu pensava. Tanta gente lutando pela vida. E eu ali, daquele jeito, eu não merecia viver. Eu questionava, Deus, por que eu estou vivendo? Gente, olha o que vinha. Eu nunca imaginei que eu ia pensar isso na minha vida. E o pastor, naquele dia na igreja, ele foi falar tudo sobre isso. Ele falou que todo mundo tem suas fraquezas. Depressão, ansiedade, uma doença crônica. Ele foi falar. Gente, foi pra mim. Deus me levou ali, porque Deus tocou ele para falar pra mim. Que todo mundo tem suas fraquezas. Não é porque uma pessoa tem uma fraqueza que ela não tem fé, que Deus não está com ela. Que é o contrário. Que Deus usa essas pessoas para fortalecer, como que ele falou? Para ser grandiosas. Deus usa... Não, gente, foi tão lindo. E aquilo ali me encheu de fé. E
ele mostrou que não é porque uma pessoa tem essas fraquezas, que as pessoas acham que uma depressão, uma ansiedade é falta de serviço. Gente, falta de serviço é o que eu não tenho, viu? Eu tive que negar serviço, porque eu não tô... Peguei tanto serviço de artesanato, ainda tenho um serviço de casa, serviço da roça, o garimpo. Serviço é o que não me falta. Então, mente vazia, né, é uma coisa que eu não tenho. E a gente começa a se culpar, entendeu? E, nossa, foi maravilhoso o que o pastor disse. E ali eu já decidi que Deus estava comigo. Eu vi que Deus estava comigo, que não é porque eu tenho essas fraquezas que eu não tenho fé, que Deus... Vezes que eu não tenho fé, né? Que eu abandonei Deus, que Deus não está comigo. Ele está comigo, sim. E ele falou que Deus pega essas pessoas para se tornar ela grandiosas. Não, foi maravilhoso. E então, a partir daí, eu já saí de lá renovada, né? E eu não tô 100%, mas eu vou ficar 100%. E para finalizar, gente, eu sei que eu já falei muito, mas eu precisava disso. Eu vou procurar, sim, uma ajuda, porque eu sei que eu preciso, mas agora que eu sei que eu estou preparada, eu não estava preparada para isso. E, gente, o que me mais ajudou também foi porque na hora ali, nos dias mais ruins, eu achava que ninguém gostava de mim, apenas o meu marido e minha mãe. Eu esperava todos os dias uma mensagem da pessoa perguntando como você está. E se não mandasse, eu já achava que ninguém gostava de mim, ninguém preocupava comigo. E eu via meu marido sempre muito atencioso. Aí a minha mãe mandava mensagem todos os dias. A mensagem da minha mãe já era certa. Aí eles me fez ter força. Eu fiquei imaginando a minha mãe. A minha mãe já tem problema de arritmia, ansiedade. Ela tem os ataques de ansiedade dela também. E eu fiquei imaginando como ela ficaria se eu não estivesse aqui, né? Então, ela e o Vinícius e Deus, é claro, e minhas irmãs, todo mundo que está ao meu redor me fortaleceu para me continuar, para me ter forças. E o que mais me ajudou, gente, na verdade, foi começar a pensar em fazer um tratamento para engravidar. A gente começou a conversar sobre esse assunto que a gente tinha parado. Foi como se tivesse abrido uma porta na escuridão. Foi como se tivesse acendido uma luz. Gente, aí aquele aperto no estômago já sumiu e a gente já começou a fazer planos. Então eu vi que esse assunto me faz muito mal, que eu não posso desistir do meu sonho, que isso me ajuda, né? Porque eu acho assim, eu pensava, nas minhas tristezas lá dos dias, eu pensava, gente, se eu tivesse um filho, eu ia ter mais um motivo para estar bem. Então, assim, eu não vou desistir do meu sonho, não importa se estamos na pandemia, Deus está comigo até hoje, e eu sei que Ele vai continuar a estar. Não vou desistir do meu sonho. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Se você vê uma pessoa reclamando que não está dormindo bem, está tendo pesadelos, está tendo medos com excesso, igual eu já comentei para umas pessoas, elas não deram ouvido, ajude essa pessoa. Fala que ela está precisando de ajuda. Ou se você está tendo isso, procure uma ajuda. Não deixe acontecer o que aconteceu comigo. Porque vai chegar um momento, uma situação na sua vida que o copo vai transbordar. Alguma situação vai desencadear e você vai ficar muito mal. E se você não tiver um apoio dentro de casa, familiar, tiver uma fé forte com Deus, a orar. Gente, eu não parava. Uma coisa que eu não deixei foi de orar. Eu orava não com a vontade que eu sempre tive, com a fé que eu... Fé não, eu falo assim... Eu não orava como antes, mas eu orava. Mas é isso que eu queria falar para vocês hoje. Me desculpe pelo desabafo, mas é até como um alerta, tá bom? E até o próximo vídeo. Eu prometo que eu vou me esforçar para ficar cada dia melhor. Até porque eu preciso estar bem para poder fazer o tratamento para engravidar, né? Isso me fortalece muito, porque eu tenho que estar bem, porque a ansiedade atrapalha muito no tratamento. Então, isso me ajuda muito. E eu espero que vocês torçam por mim, orem por mim, para que eu consiga realizar o meu sonho, do meu marido, da maternidade. Beijão, gente, e até o próximo vídeo.